eu comecei a fazer o que eu sabia que meu pai e a minha mãe iam odiar, porque eles eram extremamente preconceituosos. Eu comecei a me comportar como se eu fosse homossexual. Comecei a falar umas coisas, comecei com uns trejeitos, comecei a demonstrar isso mais ou menos em uma semana, assim, que foi o máximo que eu precisei fazer. A minha mãe veio conversar comigo. Eu estava no meu quarto e ela veio falar comigo que ela e meu pai estavam percebendo que o meu pai não iria aceitar aquele tipo de situação, o que estava acontecendo, que eu não era assim, que eu precisava me curar, que eu precisava ir pra igreja. Começou a me perguntar do que eu gostava, de como eu gostava. E ali eu fui manipulando ela, falando que eu estava confuso, que os meus amigos na escola haviam experimentado, tinham falado pra mim, que eu também tava começando a querer experimentar, que não sei o que eu não sabia o que fazer. A minha mãe falando que não, que isso era um absurdo, que eu tinha que ficar com menina, que não sei o que eu ia encontrar uma pessoa dentro da igreja, que não era pra eu poder ficar com nenhuma outra menina, e eu falando que não, que os meus amigos estavam colocando na minha cabeça. Eu comecei ali a manipular ela. E ali ela me proibiu. E eu falei pra ela que já que ela estava me proibindo, ela podia muito bem me mostrar como era, né? Deitar comigo pra eu poder saber como era. Eu não usei exatamente essas palavras, mas eu posso ter que usar, que senão o vídeo cai. A primeiro momento a minha mãe brigou comigo, falando que isso era um absurdo, e saiu do quarto, falou que eu tava de castigo, que era pra eu ir da escola pra casa, da casa pra escola, e que ela não iria aceitar esse tipo de coisa dentro da casa dela. Eu falei ok, só que eu continuei me comportando como se eu fosse homem, e aquilo foi cada vez mais assustando ela. Até que ela veio conversar comigo de novo e ela falou que ela iria fazer sim comigo, que ela iria dormir comigo, que ela iria praticar pra me mostrar uma única vez, desde que eu não contasse ao meu pai. Ali eu aceitei, né? Eu e a minha mãe, a gente foi pra cama. A minha mãe era uma mulher nova, era uma mulher muito bonita. Eu consegui gravar uma parte, nada, tipo assim, muito obsceno, só pra eu poder realmente provar que a gente tinha alguma coisa. Só que eu notei que a minha mãe gostou. E ali ela começou a dar umas escapulidas pra minha cama quase todos os dias. Eu e minha mãe, basicamente, a gente começou a ter um caso. E o meu pai não desconfiava de nada. Só que o problema veio quando eu fui mostrar um dos vídeos que eu gravava, nada mostrando muito explícito pra uma turminha de amigos meus. E aí, eu tava com o telefone, um amigo estava atrás e ele começou a gravar a minha tela e eu não percebi. E aí a irmã dele mexeu no telefone dele e achou esse vídeo e mostrou pra mãe dele, que mostrou pro meu pai. Esse amigo morava na mesma cidade que eu. Muita gente vinha de outras cidades, mas esse amigo morava na mesma cidade que eu. E aí a mãe dele conhecia o meu pai. O meu pai se revoltou, foi conversar com a gente, virou aquele escândalo, uma brigaiada dentro de casa. Só que ele não queria que as pessoas ficassem sabendo disso, porque o meu pai e a minha mãe, eles eram pastores. Então o meu pai perdoou, a minha mãe falou que era pra nunca mais se repetir. A minha mãe falou que isso só aconteceu uma única vez, mas que era pra me curar, pra me salvar. O meu pai acabou aceitando por essa situação, por ele não querer que eu fosse gay. Só que o problema é que esse vídeo que tava no celular desse meu amigo acabou vazando. Todo mundo da cidade descobriu o que tava acontecendo. Nós caímos na boca do povo, virou aquele bafafá. A gente teve que sair corrido da cidade. Assim que o vídeo espalhou, no dia seguinte, a gente pegou todas as nossas coisas, botou tudo dentro do carro e foi embora. Atualmente, a gente mora numa cidade bem